De um tempo pra cá, eu tenho visto sempre a mesma coisa praticamente com todo mundo que joga e que alcançou uma certa idade. Tipo eu, que tô velho. Os jogos ficaram ruins, perderam a graça. Mas afinal de contas, os jogos perderam a graça porque ficaram ruins ou ficaram ruins porque perderam a graça? E por que perderam a graça? De um tempo pra cá, é muito comum a gente ouvir a seguinte frase: eu perdi a vontade de jogar, os jogos não são mais a mesma coisa, os jogos não têm mais a mesma graça, os jogos não têm mais aquele prazer que tinha, ele não tem mais o brilho, ele não tem mais aquela qualidade, os jogos ficaram ruins e eu perdi vontade de jogar. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, no meio que eu vivo, né? Streamers, quem faz conteúdo pra Twitch, pro YouTube, pra qualquer canto, eles têm essa frase no geral: os jogos perderam a graça. Eu falei muitas vezes isso. Eu sinto mais prazer em jogar videogame, jogar qualquer coisa, quando eu tô fazendo live do que fora de live. Mas por quê? Porque os jogos ficaram ruins, porque não tem mais aquela qualidade, porque... Por quê? Antigamente os jogos eram Antigamente os jogos eram bem inferiores em relação aos que são hoje, em questão de gráfico, em questão de recursos que a gente pode fazer no jogo, em questão de tudo, quase. Antigamente a gente tinha um prazer nos videogames que hoje não tem. Obviamente existem jogos hoje que não têm a mesma qualidade de história, de conteúdo do que tinha antes. Apesar de ter um gráfico lindo, um gráfico excelente, jogos que parecem filmes, jogos que parecem uma cena real, isso é fato, mas não tem aquela qualidade, não tem aquela imersão. A gente não consegue se sentir atraído pelo jogo, a gente não consegue se sentir, meu Deus, como eu quero jogar e tenho que zerar isso porque eu quero, porque eu tô com vontade. Uma das coisas que a gente mais vê é a gente reclamando sobre o prazer de jogar porque tem a cobrança de estar jogando. Por exemplo, a gente chega depois de um dia longo de trabalho, de um dia longo de estudo, trabalho em casa, não sei, um dia cansativo, foi um dia estressante, ou foi um dia até bom, mas a gente vai jogar. E você quer jogar durante meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Obviamente tudo que é demais é ruim, seja jogo, seja trabalho, seja um estudo, tudo que é demais faz mal pra você. A gente tem aquela cobrança de que eu não posso me divertir. Uma das frases que eu mais vejo hoje em dia, principalmente nas redes sociais, Facebook, Instagram, essas coisas assim: trabalhe enquanto eles dormem, faça isso enquanto eles se divertem, se esforce enquanto eles brincam. E a gente tem a cobrança de eu não posso mais me divertir, eu não posso tirar 1 hora pra mim, eu não posso mais tirar 1 hora pra eu me divertir, porque tem gente que tá trabalhando, porque tem gente que tá se esforçando, porque tem gente que... E eu preciso alcançar o patamar que o outro alcançou. Não é mais o que eu quero alcançar. E aí, a gente também tem um problema muito grande no meio dos jogos, que a gente, apesar de ter 1 milhão de jogos pra escolher, e eu digo assim, por exemplo, eu ganhei muitos jogos da Epic, de seguidores nossos que me dão jogos, me deram Elden Ring, me deram Diablo 4, que são jogos caros, né? E eu tenho jogos que ganhei da Epic, da Steam, que a gente ganha nessas promoções, e a gente ganha mesmo, totalmente de graça, free. E jogos bons, eu me lembro que na época que lançou o Tomb Raider, o último lá, Tomb Raider, não sei como é que chama, o último, eu ganhei logo depois, mas eu nunca joguei, até hoje eu nunca joguei. E aí, mas por que, Vinícius? Porque não sei, eu não tive aquele ânimo, não tive aquele... Meu Deus, eu preciso jogar. Talvez porque na época do hype, eu não consegui jogar. E aí a gente entra numa outra época que também pode ser um problema pra isso, e que também pode estar agravando essa situação. O hype. A gente vai falar sobre hype daqui a pouquinho. A gente não tem mais o prazer de fazer algo pra gente. Quantas vezes você tirou um tempo pra você? Quantas vezes eu tirei um tempo pra mim? Para que eu pudesse me divertir com uma coisa que eu gosto, para que eu pudesse fazer algo porque eu quero fazer, não porque é o hype, porque estão fazendo, porque me mandaram fazer, não, porque eu quero fazer, porque eu quero jogar, porque eu quero escolher aquele personagem. Antigamente, quando a gente era assim,
bem antigamente mesmo. Hoje eu tô com 32 anos. Mas antigamente, quando a gente era menor, quando a gente era criança, ou até quando a gente não tinha aquela pressão de eu preciso jogar porque estão jogando, eu preciso escolher este personagem porque estão jogando, a gente escolhia o jogo que a gente achava bonito, a gente escolhia o jogo que a gente achava legal, a gente jogava e zerava esse jogo porque a gente, mais de uma vez inclusive, porque a gente achava legal. Eu amo, por exemplo, Castlevania Symphony of the Night. Eu acho que pra mim é o jogo que eu mais gosto de jogar. Eu acho o jogo muito bom, a história muito boa, a música do jogo excelente, né? E não tem um gráfico exemplar, assim, o último pra época foi revolucionário, era um gráfico excelente, era lindo, mas até hoje eu jogo. Então assim, e olha que ele era de Play 1, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele foi lançado em 97, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil em 98. Então é um jogo que, meu amigo, faz tempo. Então assim, era um jogo que a gente gostava de jogar, a gente tinha prazer em jogar, eu queria jogar. Mas aí, eu não tinha a pressão que eu tenho hoje. Vamos lá, eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da noite inclusive. Se você não segue a gente, clica aí, vai ter tudo, né? Segue nós. Mas, eu faço lives e hoje eu me pego às vezes, na maioria das vezes, perdendo o ânimo de jogar aquele jogo em live. Presta atenção. Porque quando eu vou jogar, vem sempre alguém: não, você está fazendo isso errado. Não, você está jogando este jogo de forma errada. Obviamente, a gente sabe que a gente joga errado quando a gente não conhece o jogo, né? Isso acontece comigo demais. Mas vamos supor, eu tenho um personagem que eu quero jogar com o personagem porque eu achei o personagem bonito, porque eu achei o personagem top, porque o cabelo do personagem é muito show, eu não tenho, porque a personagem é uma menina muito bonita, porque o personagem tem uma armadura top. Independente do motivo, eu quero jogar com aquele personagem, eu quero jogar com o Joãozinho. Me vem uma enxurrada: não, o Joãozinho não presta, o Joãozinho joga com esse aqui, porque tá todo mundo jogando com esse aqui, porque todo mundo quer esse aqui. Eu vou dar um exemplo muito claro: LoL. LoL é um jogo que tem 163 personagens, tem 163 campeões, que eles são chamados de campeões. E a gente vai escolher, por exemplo, eu quero escolher, sei lá, eu quero jogar de Garen. O que a gente escuta? Pô, mas o Garen não presta, o Garen é um campeão básico, Garen é campeão do tutorial, Garen... que graça tem jogar de Garen? Garen é um personagem comum, todo mundo tem o Garen, vocês entendem? E aí no fundo, tu sente aquela pressão: pô, se eu for jogar de Garen aqui, o Garen é palha, eu não quero mais jogar de Garen. Antigamente, eu via gente que falava assim: eu quero jogar Mortal Kombat 1, Super Nintendo, né? Eu quero jogar, sei lá, Johnny Cage, eu quero jogar com Johnny Cage. E a galera vinha: não, mas o Johnny Cage é palha, não tem nem poderes. O que é o Johnny Cage? Não joga com o Johnny Cage. Johnny Cage não presta, não jogue com ele. Dane-se, eu vou jogar com o Johnny Cage. Eu quero jogar com o Johnny Cage. Aí o cara vai pegar o Scorpion, o Liu Kang, que era a moda, né? E eu vou jogar com eles. Dane-se, a gente vai jogar. E a gente vai se divertir. E a graça é a diversão. O objetivo total de um jogo tem que ser a diversão. E a gente vê isso, por exemplo, aí a gente entra na época dos hypes. O jogo custa hoje 250, 300, 100 reais. É um jogo assim, mínimo hoje em dia. E aí tu paga 350 reais num jogo. Por quê? Porque o jogo tava no hype, porque todo mundo tá falando do jogo, porque o jogo vai ser top, o jogo vai ser bonito. E tu passa 6 meses ouvindo falar daquele jogo, vendo vídeos daquele jogo, que quando tu vai jogar, o jogo não é aquilo que tu esperava. Só que aí tu acaba caindo no erro de achar que o jogo era tudo aquilo porque falavam de tudo aquilo. Por isso que eu falei, aí a gente entra no hype. E antigamente, por exemplo, a gente não era bombardeado com notícias sobre videogame, a gente não tinha aquela enxurrada de coisas assim de ti: olha, esse jogo vai ser top, esse jogo vai ser top, aquele jogo. Por quê? Redes sociais nem existia. A internet do jeito que é hoje, a gente não tinha tanto. Então, o que tu fazia pra te saber sobre o jogo? Ou tu comprava uma revista que falava sobre jogos, e a revista falava: pô, esse jogo aqui. Então, naquele tempo, a notícia, tu tinha que ir atrás se falasse sobre o jogo, né? Dificilmente hoje, tu é bombardeado por aquilo. Então, principalmente se tu faz parte desse meio, principalmente se tu tá... O meu cachorro. E eu não posso mais ouvir o Pedrinho falar assim: poxa, Vinícius, tu viu, vai lançar o jogo tal, e é muito bom.
e falar, pô, Betinho, top, que bom que você gostou do seu jogo. Eu não gosto desse jogo, eu vou jogar o outro jogo. É muito difícil. A gente não consegue mais, porque a comunidade inteira, ela pede, ela grita, e a gente sente naquela pressão de eu vou jogar porque eu tenho que jogar, porque tá todo mundo falando disso, que se eu jogar vai me dar público, porque se eu fizer isso, eu vou atrair gente que vai ficar, isso eu tô falando pra quem é streamer, gente que vai ficar por causa do jogo, e depois vai sair, a não ser que você seja muito carismático, e seja muito legal, e aí tem uma vibe muito top, a pessoa vai olhar, pô, esse cara é bacana, mesmo que ele zere o jogo, acabe o jogo, eu vou continuar assistindo ele. Isso já aconteceu comigo, graças ao nosso bom senhor. Mas a gente tem aquela ideia de eu tenho que jogar como trabalho, é um emprego, eu sou obrigado, eu comprei o jogo, tenho que zerar. Não tenho. Eu não tenho que zerar. Eu já tive problemas com isso em live, de eu falar, cara, eu não tenho que fazer esse caminho. Não tenho. Para espectadores falar, não, você tem, porque o caminho... Não tenho. Eu comprei o jogo. Ah, mas tu ganhou o jogo. Ganhei, eu comprei. Dane-se, o jogo agora é meu. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que me divertir. Se eu me divirto com a classe que usa espada, top. Se eu me divirto com a classe que usa bastão, é top. Se eu me divirto... A gente não joga mais pela diversão. A gente não faz mais porque a gente quer fazer. É porque a gente tem que fazer. É porque colocaram pressão e a gente agora quer fazer. A gente quer alcançar o outro. Porque se eu não fizer, o outro vai alcançar uma conquista que tu precisa de 600 horas para zerar o jogo. Então eu tenho que zerar o jogo. Eu tenho que jogar 600 horas. Eu não tenho mais. Eu posso sentar e assistir alguém jogando um jogo que eu achei bonito, mas que eu não tenho prazer de jogar. Tem acontecido isso hoje, né? Lançou recentemente Baldur's Gate 3, top. O jogo é bom e eu gosto até de ver ele jogando. É um jogo bom, é um jogo de estratégia, é um RPG tático, tem dado, tem os caras top. Eu não tenho prazer por jogar. Tipo assim, eu quero jogar este jogo, eu preciso jogar ele. Mas a gente cai nesse erro. E a gente cai no erro do hype de eu preciso jogar e no erro de eu não posso mais jogar um jogo pra me divertir, que eu use emulador, que eu jogue no celular, que eu jogo no computador, no console, aonde quer que seja, porque eu acho legal, por quê? Porque se eu falar que eu jogo este jogo, vão zoar, vão dizer que o jogo é antigo, vão dizer que o jogo não presta, vão dizer que o jogo é ultrapassado e tudo mais, e eu não posso pegar mais uma hora do meu tempo e tirar pra mim, e me divertir. E a gente entra num outro ponto também, que ajuda muito a gente ter essa ideia de que os jogos perderam a graça. Hoje em dia a gente tá na era das séries. Série, todo mundo assiste série, e filme, e série, e tá. A pessoa passa 4 horas, 5 horas, 10. Conheço gente que já passou 12 horas assistindo série. Maratonando uma série. Ela passa 12 horas assistindo uma série. Tu fala assim, eu passei 2 horas jogando videogame. Tu joga videogame? Ah não. Tu passou 2 horas jogando videogame, perda de tempo. Tu passou 12 horas fazendo o quê? Assistindo série. Ah, mas a série é diferente, não é videogame. Existe ainda esse preconceito. Existe um problema de que a gente acaba diminuindo o nosso, inferiorizando o nosso gosto do que a gente gosta de fazer ou pelo outro. A gente inferioriza o nosso porque o outro é melhor. Por exemplo, eu me divirto muito pegando o meu tênis e saindo pra caminhar durante 5 horas. Show de bola. Eu gosto de ficar jogando videogame. Mal, eu gosto de jogar um joguinho. O outro vem e fala assim, mas o que eu faço é melhor do que o teu. Então a gente passa por essa pressão, a gente sente essa pressão cada vez maior e isso acaba atacando diretamente o nosso senso de o que eu gosto de fazer. Eu gosto de me divertir jogando videogame, eu consigo me divertir jogando videogame. Eu vou dar um exemplo, eu jogava um jogo chamado Fish Planet. Ou é Planet Fish, não lembro. Da Steam, é um jogo de graça de pesca, pra quem gosta vai lá, top. Era um jogo literalmente de pesca. Um jogo parado, que você joga a vara na água, a isca na água, obviamente, a vara tu não joga. Joga a isca na água, tu vai pescar, relaxar, brincar. Não tem nada, não tem voz, não tem voz de outros jogadores. Tem um chat ali conversando. E eu me divertia, eu passava o dia jogando aquilo ali. E eu me divirto jogando ele. Tinha um colega meu, que é meu melhor amigo, inclusive tem jogado. A gente jogou muito aquele jogo e passava horas, e a gente se diverte até hoje jogando. Mas muita gente fala assim, tu joga jogo de pesca, o jogo de pesca é ruim. O que é ruim?
Eu não tô ofendendo ninguém com o jogo não é ofensivo, não tem nada de agressivo contra ninguém, não menospreza ninguém, não tem preconceito contra ninguém, é um jogo de pesca, qual o problema? E aí tem gente que para de jogar porque a comunidade não gosta, porque os gamers acharam que não é legal. E isso é uma coisa ruim. Um outro fator que eu acho que atrapalha muito no nosso prazer pelo videogame, antigamente a gente tinha com quem conversar, então a gente tinha os amigos, a gente chamava em casa, pô, vamos jogar, vai ser divertido, a gente comprava um lanche, a gente comprava pipoca, a gente comprava, vamos jogar, eu jogava Magic, que é um jogo de cartas, pra quem não conhece, a gente se reunia na casa de colegas e ia jogar, mano, a gente passava o dia jogando aquilo, independente se é um jogo online, né, a gente passava o dia jogando e se divertindo. Ria, conversava sobre a vida, brincava, xingava, normal, éramos amigos zoando uns com os outros e jogando. Hoje é muito difícil, hoje a gente não tem mais esse prazer, a gente sente essa pressão. A gente sente a pressão do hype, a gente sente a pressão do que a comunidade está fazendo, a gente sente a pressão de tenho que fazer porque eu tenho que fazer. A gente sente a pressão de comprei um jogo muito caro, agora eu tenho que zerar, e zera aquilo como uma obrigação, como um trabalho. Você tem uma tarefa para cumprir no seu trabalho, uma tarefa de escola, um trabalho de faculdade, e aí você tem que fazer aquilo. E muitas vezes, quando você tem que fazer aquilo, você sente o desprazer por fazer aquilo. Eu vi uma frase de um colega meu que dizia o seguinte: para quem tá feliz, o chá é só chá. E eu falei assim, mano, o que quer dizer? Eu sou meio burro, me explique. E ele falou assim, cara, quando a pessoa tá feliz, ela vai tomar um chá porque é chá, porque ela gosta, ela tá só se divertindo. Quando ela não está feliz, quando é uma pessoa infeliz, ela vai tomar um chá, ela quer saber com quantos graus ferveu a água, em quanto tempo ficou no fogo, quais são as ervas, de que ano é a erva que foi tirada, se é a erva natural, se é a erva ressecada, Outra coisa que eu também acredito, a gente tem muito aquela memória afetiva, né? Por exemplo, tem um jogo que é o Yu-Gi-Oh! The Forbidden Memories. Ele é de Play 1, pra quem nunca jogou, né? E era um jogo, era muito divertido de jogar. Não tinha regra. Tu botava uma carta, levantava a carta, jogava outra em cima, pronto, fazia a fusão. Tu podia baixar um dragão branco de olho azul no primeiro turno, um dragão Black Meteoro lá, que é o dragão Bi-Meteoro que aparece, porque o nome é grande, não aparece na carta. Desde o primeiro turno, mago, tu podia. Então não tinha regra. O jogo, a regra era, tu só pode baixar uma carta por vez, independente se é equipamento, magia, armadilha no caso, né? Ou um monstro, só podia um e pronto, e acabou. E atacar também com tudo que tu tinha e adeus. Só. Não tinha outra coisa. Era muito divertido, era muito prazeroso, E todo mundo fala assim, aquele jogo era muito bom, aquele jogo era excelente. Você vai jogar hoje, você não tem mais aquele mesmo brilho, seu olhinho não brilha mais, você não olha assim, caraca, que jogo revolucionário. Não tem. Primeiro que a gente já teve outras experiências com coisas melhores, a gente já teve qualidade, né, de outros jogos. E segundo que não era tão bom hoje, não é tão bom hoje, mas naquele tempo era. Então a gente tem aquela memória afetiva de achar assim, tipo, jogos antigamente eram jogos exemplares, excelentes. Tu vai jogar hoje? Não é? E eu me lembro que uma vez eu ouvi uma frase na internet que um cara disse, se na sua memória aquele lugar na sua infância era muito bom, não volte nele. Porque quando você voltar naquele lugar, você não consegue voltar naquele tempo. O tempo nunca mais vai voltar a ser também do jeito que era. E isso é fato. Para algumas coisas, tá, gente? Então, eu acho que essas são as coisas que tem. Acredito eu que esses são fatores que ajudam a gente a perder a vontade pelo jogo. Obviamente tem gente que depois que cresce, depois que de um tempo, mesmo que não cresça em idade, mas ele cresceu, ele mudou o hábito. Por exemplo, antes eu gostava de jogar jogo de pesca, hoje eu não gosto mais, hoje eu gosto de jogar jogo de corrida. É um exemplo, eu amo jogar de pesca. Então o que acontece? Que a gente não venha cair nesse erro da pressão, do eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque estão mandando eu fazer. Vai lá, joga o jogo que você quer, divirta-se jogando Mario, jogando com Luigi se você puder, divirta-se jogando, sei lá, Top Gear, divirta-se jogando um jogo de Atari, divirta-se. A ideia é essa, divirta-se.
E esqueça a pressão, tentem evitar a pressão de eu preciso fazer, eu preciso jogar, eu preciso zerar o jogo. Você não precisa, você tem que fazer porque você quer fazer, porque você quer jogar, porque você quer se divertir. Quando alguém vier e fala assim, mano, essa classe aí não presta, a classe que presta é essa, fale assim, mano, top, eu vou me divertir com essa aqui. Quando eu achar que ela tá ruim mesmo, eu vou trocar. Então, o exemplo que eu dei do LoL, por exemplo, tem 163 campeões. Jogue 10 partidas, faça um teste. Jogue 10 partidas. Aí, Vinícius, eu não consigo jogar 10 partidas em um dia. Joga 10 partidas em 10 dias, tanto faz. Mas você vai ver que são sempre os mesmos campeões, as mesmas escolhas. Por quê? Existe uma meta, porque existe um competitivo, porque você tem que estar no meio do que todo mundo faz. Então, uma dica que eu dou pra vocês: joguem o jogo por querer jogar e joguem um jogo que vocês querem jogar, divirtam-se jogando aquele jogo e zerem quantas vezes você quiser. Faça o jogo valer a pena porque você tá tendo prazer naquilo e não porque o jogo tem a melhor nota na comunidade, porque o jogo foi escolhido, porque tá todo mundo jogando. Não, joga o jogo porque você quer jogar, joga o jogo porque pra você é legal, joga o jogo porque você consegue se divertir e escapar um pouquinho na vida real, né, dos problemas que a gente tem e ser feliz com o personagem que você escolheu, na hora que você escolheu, como você escolheu, se não escolheu também não tem problema. E é isso. Agora, se você acha que os jogos estão saturados também, o que eu acredito que a maioria dos jogos hoje é mais do mesmo, dê uma pausa. Passa 2 dias ali sem jogar, 3 dias ali e volte a jogar quando você quiser jogar, quando você se sentir à vontade para isso. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que é que vocês acharam. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Vocês não concordam? Vocês concordam em parte? Comenta, isso ajuda muito. Vai ter o link de todas as redes sociais. Clica lá, segue a gente em tudo. Eu também sigo todo mundo de volta. Tamo junto e é nóis. Valeu, falou!